A saga de Lampião e Maria Bonita, a vida do sertanejo pobre no Nordeste. No sertão árido e ensolarado do Nordeste, onde a poeira dança com o vento e o sol castiga a terra seca, a história de Lampião e Maria Bonita se desenrola como uma lenda viva. Lampião, o homem de estatura imponente e olhar feroz, liderava um bando de cangaceiros destemidos, verdadeiros guerreiros que não temiam a morte. O sertão, sua casa, era repleto de mistérios e perigos, mas nada assustava aquele homem que, armado até os dentes, apostava suas fichas em um futuro que ele mesmo construía entre as sombras da injustiça. Mas a paz do bando estava prestes a ser quebrada. Durante uma emboscada, um fiel companheiro, conhecido como Sabino, retornou em estado lastimável. Seus olhos estavam esbugalhados, a pele pálida como a farinha. Ele trouxe consigo um aviso aterrador. No torpor da dor, ele sonhou com um destino sombrio, onde chamas devoravam almas e ecos de lamentos enchiam o ar. Falava de inferno, e aquela mensagem do além não poderia ser ignorada. Enquanto a atmosfera de desconfiança crescia, alguns decidiram abandonar o bando, preocupados com o que estava por vir. O acampamento em Angico, que parecia um sonho de refúgio, transformou-se em um pesadelo. Na calada da noite, enquanto o luar iluminava o sertão, a volante, liderada pelo implacável tenente José Bezerra, decidiu atacar. Foi uma afronta ao que sobrou da liberdade cangaceira. Os ecos dos tiros quebraram a tranquilidade. O chão tremeu e o ar foi cortado por gritos desesperados. Lampião lutava com ferocidade, mas a tragédia se abateu como um manto escuro sobre o bando. As balas rufaram como trombetas de guerra, e o sertão se despedia de mais cangaceiros heróicos. Os que sobreviveram se perguntavam se deviam ter ouvido o aviso de Sabino, esse amigo agora enlutado, cuja ausência pesava como uma maldição. A noite se arrastava e o sertão, uma vez acolhedor, tornava-se um campo de reflexão amarga sobre fé e destino. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite escura em Angico parecia ter engolido todos os sons, exceto os ecos das balas que ainda ressoavam no ar. Lampião, ferido e exausto, levantava-se devagar, o coração pesado pela perda de seus homens. O sertão, sua terra, agora cheirava a pólvora e sangue. Mas enquanto se concentrava na dor que lhe consumia o peito, uma luz brilhante apareceu à distância, iluminando o céu como se os deuses, em sua ira, quisessem se fazer ouvir. Os sobreviventes. Um raio de esperança ou um novo aviso de tragédia? Lampião decidiu se aproximar. Maria Bonita, sempre ao seu lado, segurava seu braço, os olhos cheios de preocupação e amor. "O que você vai fazer?" perguntou ela, a voz tremendo. Ele apenas fez um gesto de que tudo ficaria bem, mas a incerteza preenchia o ar entre eles. Ao se aproximarem, a luz revelava uma figura feminina, envolta em vestes brancas, com um olhar que mais parecia ter saído de um conto de fadas.
Era uma mulher que nenhum deles havia visto antes. Ela caminhava serenamente, e o grupo, atônito, parou. Eu sou a mensageira das almas perdidas, disse ela, sua voz suave como uma brisa de primavera. Carrego os segredos que podem mudar o curso de suas vidas. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. O que essa mulher queria? Como ela sabia de suas perdas? Lampião apertou o punho da faca desconfiado. Segredos? Que segredos? A jovem olhou diretamente em seus olhos, os lábios se movendo lentamente, como se cada palavra fosse um aviso. Se você souber a verdade sobre seu passado, talvez não lute mais contra seu destino, disse ela. As palavras a deixavam carregada de um mistério que agitou todo o bando. Curiosidade e medo se entrelaçavam entre os cangaceiros. Eles não estavam prontos para ouvir o que ela tinha a dizer, mas, ao mesmo tempo, a tensão no ar prometia que a verdade poderia ser libertadora. Nesse instante, um grito cortou a noite. Lampião! Era Sabino ressurgindo do negrume, com o olhar esbugalhado e a boca cheia de sangue. Ele estava vivo, mas algo não estava certo. O aviso que eu trouxe não era um aviso, era uma maldição. Eles vêm. Antes que pudesse terminar, a mulher de roupas brancas fez um movimento com a mão, e num lampejo, os cangaceiros viram, além das sombras, o que mais os esperava: figuras encapuzadas emergindo do horizonte. A volante tinha retornado, não para um ataque, mas para levar os cangaceiros para a verdade que nunca desejaram conhecer. Elevando o tom, ela continuou. Seu destino não está selado, mas escolher lutar pode ser sua maior fraqueza ou força. Ao mesmo tempo em que a tensão aumentava, o tempo parecia congelar. A visão da volante, agora perto, fazia o bando hesitar. Lampião olhou para Maria, buscando apoio. E numa fração de segundo, a verdade surgiu como uma lâmina afiada. Os homens que eles consideravam inimigos não eram os verdadeiros vilões. A traição estava muito mais perto do que imaginavam. Maria! A voz de Lampião falhou, o choque preenchendo seus sentidos. Ele percebeu que tudo que havia lutado, toda a fúria acumulada, poderia ser em vão se o inimigo estivesse dentro de seu próprio círculo. As revelações e segredos estavam prestes a desmoronar a confiança que havia construído. Diante do caos iminente, a pergunta chicoteava o ar. Quem os havia traído? Quem seria o verdadeiro inimigo? A luz da mulher misteriosa brilhava mais intensamente, mas suas palavras ecoavam em suas mentes como um sino de alerta. O futuro, antes promissor, agora parecia uma armadilha cruel. A vida de cangaceiro exigia coragem, mas seria coragem suficiente para enfrentar os fantasmas do passado? E assim, a saga continuava em uma dança de incertezas, enquanto as sombras se aproximavam, trazendo consigo uma reviravolta capaz de transformar tudo o que sempre acreditaram. A tensão no ar era palpável. Lampião olhava a mulher de veste. Os encapuzados se aproximavam, mas algo mais pesado pairava sobre ele. Antes que Lampião pudesse articular um plano, a figura de Sabino, que apenas momentos atrás parecia ser um portador de aviso, mudou de feição. Nos lábios do amigo, um sorriso torto brotou, como um sol que surge inesperadamente após uma tempestade. Lampião, você sempre foi tão teimoso, ele disse, com um brilho no olhar que não parecia humano. Mas agora,
as verdades vêm à tona. Sabino, o que você está dizendo? Perguntou Lampião, com a voz tremendo de apreensão. Ele observou, enquanto a figura de Sabino se transformava. A pele pálida agora parecia mais esverdeada. Você, o que aconteceu com você? Eu estava preso num mundo entre a vida e a morte, Lampião. E essa mulher, ela me libertou das correntes. Ele gesticulou para a mulher de branco. Seus olhos agora um abismo que refletia um saber profundo e sombrio. O aviso que eu trouxe não era uma maldição, era uma oportunidade. O destino não está selado, mas eu vou precisar de você para mudar tudo. Lampião sentiu um nó se formar na garganta, a verdadeira face de Sabino. Aquele homem leal que ele conhecia, agora se mostrava como um desconhecido. Você é um traidor? A questão escapuliu de sua boca. Mais uma intuição do que um questionamento. Mari Bonita, segurando o braço de Lampião, sentiu a mudança no clima. O medo e a dúvida drenavam suas forças. Lampião, ela exclamou, você não pode acreditar nele. Nossa, a confiança que uma vez ele teve em Sabino, que era quase um irmão, agora vacilava. Os encapuzados. Eles servem a um poder que você não entende. Você continua lutando contra inimigos físicos. Mas o verdadeiro inimigo é o que floresce em suas próprias fileiras. Sabino olhou em volta. Os outros cangaceiros hesitantes, divididos entre o pavor e a curiosidade. Labo fundo da noite, um grito ecoou. A volante começava a cercar o acampamento. Um murmúrio adversário. O chão tremia com o peso da corrida dos oficiais. Você terá que escolher, Lampião. Manter o ódio ou abrir sua mente para a dimensão que você não enxerga. Sabino avançou, sua figura ampliando-se na luz que vinha da mulher. Diga a eles que o jogo mudou. A verdade nunca veio ao nosso encontro. Ela foi escondida por aqueles que deveriam ser nossos aliados. Uma espiral de desconfiança se espalhou no ar. Olhares trocados, vozes sussurrantes. Quem vai confiar em você agora? Questionou um jovem cangaceiro. Lampião girou a cabeça de um lado para o outro. Você está falando de traição? Sabino, você quer que eu acredite em você? Depois de tudo? O vento carregava o cheiro da pólvora e da excitação do confronto, mas agora tudo parecia um grande emaranhado. A mulher, ainda distante, se iluminar. Este não é apenas um jogo de sobrevivência, Lampião. Eu prometi ajudar os que estão perdidos, mas para isso você precisa decidir de que lado você estará. Agora, neste instante. Ela apontou além da sombra crescente da volante. Lampião se sentiu dividido, seu coração pesava. O que era um bando unido, agora era um campo de incertezas. O que ele desejava não faz mais sentido. E se essa escolha for a última que eu fizer? E se for armadilha? O momento se esticava. Então, no meio do caos, algo se desenrolou. Uma explosão irrompeu do lado de fora do acampamento, fazendo com que todos se virassem. A poeira subiu e a figura de Sabino desapareceu em um brilho ofuscante. Um desespero tomou conta. O que estava prestes a acontecer era a chave de um novo começo ou um fim terrível. E enquanto as sombras avançavam, Lampião se viu confrontando mais do que a volante. Mais do que seus medos. Ele se via frente a frente com a verdadeira essência de seu destino. E a pergunta que o assombrava: quem poderia ele realmente confiar? E no eco do estrondo, a única coisa que restava
Era a incerteza de como tudo acabaria. Acabaria. A poeira ainda pairava no ar, enquanto o eco da explosão se misturava aos gritos desesperados. O chão tremeu e as sombras da volante se aproximavam. Mas naquele instante, tudo parecia irrelevante. Lampião, perdido em sua própria confusão, viu Sabino desaparecer em um brilho ofuscante, sua figura se apagando como um eco distante. A tensão se instalava como um peso, e a verdade que antes parecia uma possibilidade, agora se tornava uma sombra ameaçadora. Lampião! O que vamos fazer? Maria Bonita, com os olhos arregalados, segurou o braço dele com força. O clima estava eletricamente tenso. Os homens do bando, confusos e apavorados, olhavam uns para os outros, buscando coragem em meio ao caos. Não sei. A voz dele mal conseguia sair. Ali, cercados por inimigos e traições, tudo o que ele pensava ter construído se despedaçava. Sabino, o que ele quis dizer? Seus pensamentos giravam, tentando entender a verdadeira natureza do amigo que agora parecia tão distante. Ele não é mais o que era, Lampião. Ele não é mais. Maria gritou, sua voz cortante como lâmina. O desespero no olhar dela o atingiu como um punhal. Mas ainda havia algo mais, algo que pairava no ar, mais pesado do que o peso da culpa ou do medo. Uma aura de traição. A mulher de vestes brancas ainda observava tudo. A luz ao redor dela parecia ulçar com uma vida própria. A verdade está mais próxima do que você imagina, disse com um tom suave e gelado. De repente, um grito cortou a noite. Lampião! Era um cangaceiro, desesperado, correndo em direção ao bando. Ele tinha marcas de batalha cravadas na pele e os olhos arregalados. Os encapuzados, eles não são os únicos que vêm atrás de nós. O rapaz ofegava e seu rosto era uma máscara de terror. A volante está sendo atacada! O espanto percorreu o acampamento. Lampião olhou para Maria, sem saber se ela veria o mesmo que ele. Atacada? Por quem? A dúvida envolveu seu coração. Por eles! Pelos traidores! Alguns do nosso próprio bando! Ecoou nas mentes de todos como um trovão. Não havia palavras para definir a confusão. A traição estava ali, dentro de casa, como uma cobra escondida na sombra. Lampião virou-se para seus homens, o medo se transformando em indignação. Quem? Quem está traindo a gente? Perguntou com a voz ferina e ameaçadora. Ao fundo, viu pessoas se movimentando na escuridão. Figuras cercando o acampamento. Não temos tempo! Precisamos! O cangaceiro foi interrompido, enquanto sombras se moviam mais perto. E eis que a revelação estourou como um balão furado. De repente, a mulher de branco olhou diretamente para um dos cangaceiros, um velho amigo de Lampião, que tinha ficado ao fundo, observando tudo. É você! Você é o traidor! A acusação voou como uma flecha, e todos os olhares se voltaram para ele. O homem, com o rosto pálido e tremendo, abriu a boca em um grito mudo. Não sou eu! Nunca fui! Eu lutaria por vocês! Mas a dúvida já estava na mente de Lampião, atormentando. As sombras se aproximavam, não apenas da volante, mas de aliados que ele conhecia. O bando se dividiu, formando dois grupos. O velho amigo, que sempre esteve ao lado de Lampião, agora parecia carregado de uma culpa invisível. Estamos sendo devorados de dentro! O grito do cangaceiro ecoou, e a mulher de vestes brancas olharam para Lampião com um ar comprido de tristeza.
Escolha, Lampião, o que você irá fazer? Nesse instante, uma nova explosão irrompeu perto e a noite se transformou em um caos absoluto. A poeira subiu como uma cortina, escondendo rostos, revelando segredos. E ali, em meio à confusão, Lampião sentiu a verdade como um golpe no estômago. Com a cabeça girando e o coração acelerado, ele percebeu que a luta não era contra os soldados, mas contra os fantasmas que se escondiam entre seus próprios homens. Os rostos que antes eram de confiança, agora estavam envoltos em uma névoa de incerteza. Ele não sabia mais em quem acreditar. O cangaceiro traído lançou um olhar aflito a Lampião, e antes que pudesse falar mais, um grito cortante soou. Lampião, o que vamos fazer? A noite estava prestes a se tornar um campo de batalha, e no meio da confusão, a única certeza que restava era a incerteza do que estava por vir. A poeira ainda pairava no ar, enquanto o eco da explosão se misturava aos gritos desesperados. O chão tremia e as sombras da volante se aproximavam, mas naquele instante... Lampião, o que vamos fazer? Maria Bonita, com os olhos arregalados, segurou o braço dele com força. O clima estava eletricamente tenso. Os homens do bando, confusos e apavorados, olhavam uns para os outros, buscando coragem em meio ao caos. Não sei. A voz dele mal conseguia sair. Ali, cercados por inimigos e traições, tudo o que ele pensava ter construído se despedaçava. Sabino, o que ele quis dizer? Seus pensamentos giravam, tentando entender a verdadeira natureza do amigo, que agora parecia tão distante. Ele não é mais o que era, Lampião. Ele não é mais! Maria gritou, sua voz cortante como lâmina. O desespero no olhar dela o atingiu como um punhal. Mas ainda havia algo mais, algo que pairava no ar, mais pesado do que o peso da culpa ou do medo. Uma aura de traição. A mulher de vestes brancas ainda observava tudo. A luz ao redor dela parecia pulsar com uma vida própria. A verdade está mais próxima do que você imagina, disse com um tom suave e gelado. De repente, um grito cortou a noite. Lampião! Era um cangaceiro, desesperado, correndo em direção ao bando. Ele tinha marcas de batalha cravadas na pele e os olhos arregalados. Os encapuzados, eles não são os únicos que vêm atrás de nós. O rapaz ofegava e seu rosto era uma máscara de terror. A volante está sendo atacada. O espanto percorreu o acampamento. Lampião olhou para Maria, sem saber se ela veria o mesmo que ele. Atacada por quem? A dúvida envolveu seu coração. Por eles, pelos traidores, alguns do nosso próprio bando. O grito ecoou nas mentes de todos como um trovão. Não havia palavras para definir a confusão. A traição estava ali, dentro de casa, como uma cobra escondida na sombra. Lampião virou-se para seus homens, o medo se transformando em indignação. Quem? Quem está traindo a gente? Perguntou com a voz ferina e ameaçadora. Ao fundo, viu pessoas se movimentando na escuridão. Figuras cercando o acampamento. Não temos tempo. Precisamos. O cangaceiro foi interrompido, enquanto sombras se moviam mais perto. E eis que a revelação estourou como um balão furado. De repente, a mulher de branco olhou diretamente para um dos cangaceiros, um velho amigo de Lampião, que tinha ficado ao fundo observando tudo. É você! Você é o traidor!
A acusação voou como uma flecha, e todos os olhares se voltaram para ele. O homem, com o rosto pálido e tremendo, abriu a boca em um grito mudo. Não sou eu! Nunca fui! Eu lutaria por vocês! Mas a dúvida já estava na mente de Lampião, atormentando-o. As sombras se aproximavam, não apenas da Volante, mas de aliados que ele conhecia. O bando se dividiu, formando dois grupos. O velho amigo que sempre esteve ao lado de Lampião, agora parecia carregado de uma culpa invisível. Estamos sendo devorados de dentro! O grito do cangaceiro ecoou, e a mulher de vestes brancas olharam para Lampião com um ar comprido de tristeza. Escolha, Lampião! O que você irá fazer? Nesse instante, uma nova explosão irrompeu perto, e a noite se transformou em um caos absoluto. A poeira subiu como uma cortina, escondendo rostos, revelando segredos. E ali, em meio à confusão, Lampião sentiu a verdade como um golpe no estômago. Ele não conseguia pensar. Quando a fumaça começou a dissipar, uma figura familiar surgiu, mancando, mas determinada. Era uma mulher. O coração de Lampião disparou. Maria! Ele a viu, e a luz da confusão a iluminava. Maria! Não! Mas ela estava cercada agora. Assim que se aproximou, uma voz grave interrompeu. Pare, Maria! Era Sabino, mas não o mesmo Sabino que conhecia. Ele estava mudado, como se a própria luz que emanava dele estivesse transformando sua essência. Você não pode fazer isso. Sabino, o que aconteceu com você? O olhar de incredulidade de Lampião era palpável. Você não está mais entre os vivos. O que quer de nós? Ele sorriu de forma enigmática, os olhos brilhando com um conhecimento que desafiava a vida e a morte. A verdade é mais pesada do que você imagina, Lampião. E foi nesse instante que a mulher de vestes brancas se uniu a Sabino em um brilho diálo que tomava tudo ao redor. Não é só uma guerra externa que você tem que temer. Sua amada Maria, ela faz parte de um plano ancestral. Algo que vai além deste sertão. Lampião sentiu um frio correr pela espinha. Ele olhou para Maria, um laço de amor e desespero pulsando entre eles. Maria, o que você sabe? Ela hesitou, então começou a falar, mas antes que as palavras pudessem sair, a noite se iluminou de novo. Uma silhueta imensa se ergueu na fumaça, transformando-se num ser que mesclava sombras e luz. A revelação estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Vocês não estão prontos para o que está por vir. A voz do ser ecoou, e em um movimento súbito como um relâmpago, tudo o que Lampião conhecia foi jogado ao chão. Lampião, estamos todos conectados. Suas escolhas determinarão o futuro, não só de vocês, mas de todos nós. O peso das palavras ressoou nas paredes do sertão. E com isso, a responsabilidade que ele carregava se tornava insuportável. Uma verdade inabalável estava prestes a ser revelada, e a vida como conheciam nunca mais seria a mesma. Era hora de decidir quem ele poderia salvar e o que estava disposto a perder. A noite estava cheia de promessas e terrores, mas a única certeza era que o futuro não tardaria a reivindicar seu julgamento. A poeira ainda pairava no ar. Enquanto o eco da explosão se misturava aos gritos desesperados, o chão tremia e as sombras da Volante se aproximavam. Mas naquele instante,
Tudo parecia irrelevante. Lampião, perdido em sua própria confusão, viu Sabino desaparecer em um brilho ofuscante, sua figura se apagando como um eco distante. A tensão se instalava como um peso, e a verdade que antes parecia uma possibilidade, agora se tornava uma sombra ameaçadora. Lampião, o que vamos fazer? Maria Bonita, com os olhos arregalados, segurou o braço dele com força. O clima estava eletricamente. Os homens do bando, confusos e apavorados, olhavam uns para os outros, buscando coragem em meio ao caos. Não sei! A voz dele mal conseguia sair. Ali, cercados por inimigos e traições, tudo o que ele pensava ter construído se despedaçava. Sabino, o que ele quis dizer? Seus pensamentos giravam, tentando entender a verdadeira natureza do amigo que agora parecia tão distante. Ele não é mais o que era, Lampião. Ele não é mais. Maria gritou, sua voz cortante como lâmina. O desespero no olhar dela o atingiu como um punhal. Mas ainda havia algo mais, algo que pairava no ar, mais pesado do que o peso da culpa ou do medo. Uma aura de traição. A mulher de vestes brancas ainda observava tudo. A luz ao redor dela parecia pulsar com uma vida própria. A verdade está mais próxima do que você imagina, disse com um tom suave e gelado. De repente, um grito cortou a noite. Lampião! Era um cangaceiro desesperado, correndo em direção ao bando. Ele tinha marcas de batalha cravadas na pele e os olhos arregalados. Os encapuzados, eles não são os únicos que vêm atrás de nós. O rapaz ofegava, e seu rosto era uma máscara de terror. A volante está sendo atacada! O espanto percorreu o acampamento. Lampião olhou para Maria, sem saber se ela veria o mesmo que ele. Atacada? Por quem? A dúvida envolveu seu coração. Por eles! Pelos traidores! Alguns do nosso próprio bando! O grito ecoou nas mentes de todos como um trovão. Não havia palavras para definir a confusão. A traição estava ali, dentro de casa, como uma cobra escondida na sombra. Lampião virou-se para seus homens, o medo se transformando em indignação. Quem? Quem está traindo a gente? Perguntou com a voz ferina e ameaçadora. Ao fundo, viu pessoas se movimentando na escuridão. Figuras cercando o acampamento. Não temos tempo. Precisamos! O cangaceiro foi interrompido enquanto sombras se moviam mais perto. E eis que a revelação estourou como um balão furado. De repente, a mulher de branco olhou diretamente para um dos cangaceiros, um velho amigo de Lampião, que tinha ficado ao fundo observando tudo. É você! Você é o traidor! A acusação voou como uma flecha e todos os olhares se voltaram para ele. O homem, com o rosto pálido e tremendo, abriu a boca em um grito mudo. Não sou eu! Nunca fui! Eu lutaria por vocês! Mas a dúvida já estava na mente de Lampião, atormentando-o. As sombras se aproximavam, não apenas da volante, mas de aliados que ele conhecia. O bando se dividiu, formando dois grupos. O velho amigo que sempre esteve ao lado de Lampião, agora parecia carregado de uma culpa invisível. Estamos devorados de dentro. O grito do cangaceiro ecoou, e a mulher de vestes brancas olharam para Lampião, com um ar comprido de tristeza. Escolha, Lampião, o que você irá fazer. Nesse instante, uma nova explosão irrompeu perto. E a noite se transformou em um caos absoluto. A poeira subiu como uma cortina, escondendo rostos, revelando segredos.
E ali, em meio à confusão, Lampião sentiu a verdade como um golpe no estômago. Conforme a fumaça começou a dissipar, ele viu uma figura familiar se aproximando, mancando, mas determinada. Era uma mulher. O coração de Lampião disparou. Maria! Ele a viu, e a luz da confusão a iluminava. Maria, não! Mas ela estava cercada agora. Assim que se aproximou, uma voz grave a interrompeu. Pare, Maria! Era Sabino! Mas não o mesmo Sabino que conhecia. Ele estava mudado, como se a própria luz que emanava dele estivesse transformando sua essência. Você não pode fazer isso! Sabino, o que aconteceu com você? O olhar de incredulidade de Lampião era palpável. Você não está mais entre os vivos. O que quer de nós? Ele sorriu de forma enigmática, os olhos brilhando com um conhecimento que desafiava a vida e a morte. A verdade é mais pesada do que você imagina, Lampião. E foi nesse instante que a mulher de vestes brancas se uniu a Sabino em um brilho intenso que tomava tudo ao redor. Não é só uma guerra externa que você tem que temer. Sua amada Maria, ela faz parte de um plano ancestral. Algo que vai além deste sertão. Lampião sentiu um frio correr pela espinha. Ele olhou para Maria, um laço de amor e desespero pulsando entre eles. Maria, o que você sabe? Ela hesitou, então começou a falar. Lampião, eu não sou quem você pensa que sou. Meu nome verdadeiro é Maria de Lourdes. Estou aqui para proteger o que é precioso. No mesmo instante, a terra tremeu sob seus pés. Um homem vestido de negro despontou da escuridão, seus olhos brilhando como brasa. Maria de Lourdes, filha do traidor, você carrega seu sangue! Ele gritou. O choque foi como uma explosão em meio ao silêncio. Lampião nem teve tempo de processar tudo. Quem é você? Maria questionou, mas sabia que a resposta seria devastadora. O homem continuou. Um mensageiro da verdade, um guardião que há muito te observa. Você, Maria, é a chave para o nosso destino. Lampião olhou para Maria e o nó em sua garganta apertou. O que isso significava? O que ele realmente sabia sobre a mulher ao seu lado? A confiança que sempre teve era agora um frágil fio. Maria, o que está acontecendo? Perguntou com a voz embargada. Ela parecia perdida. Eu não sei, Lampião. Não sabia que eu era. Mas antes que pudesse concluir, uma nova onda de uma força repentina a envolveu, cercando-a, isolando-a. Lampião sentiu o desespero crescendo dentro dele. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? E mais do que tudo, quem poderia ele realmente confiar quando a pessoa que amava se tornava um mistério e o passado se misturava com as sombras? Com isso, a única certeza era que o tempo estava esgotando e que, em um breve instante, tudo seria decidido. A noite rugia ao redor deles, e a verdade que Lampião tanto temia estava finalmente prestes a ser revelada. Seria o que restava do seu amor suficiente para enfrentá-la? Enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma sensação pesada tomou conta de Lampião. Ele olhava fixamente para Maria, seu amor e agora um enigma. O coração batia acelerado, não apenas pela proximidade da batalha, mas pela revelação que vinha à tona. Estrondos e gritos cercavam o campo de combate, mas a única coisa que ele podia ver era o olhar confuso e assustado dela. Maria, precisamos entender o que está acontecendo! Gritou, sentindo a pressão aumentava. O homem de negro, que afirmava conhecer. Lampião sentiu sua vontade de lutar contra tudo isso, mas, no fundo, uma dúvida cruel começava a corroê-lo.
Mas antes que Maria pudesse responder, uma luz ofuscante rompeu do céu. Uma explosão ruidosa iluminou tudo ao redor, como um relâmpago partindo a escuridão. A terra tremeu violentamente sob os pés de todos. Em um instante, a estrutura do sertão se alterou. Lampião olhou para cima e viu uma figura imensa pairando sobre eles, envolta em uma aura dourada. Isso fez seu coração parar por um momento. Lampião! Maria, está na hora de escolher. Parecia que o próprio sertão estava falando. A voz reverberava na mente dele, misturando-se com os gritos e o caos. Ele virou-se e viu os homens do bando em estado terminal de confusão. Alguns se agacharam, enquanto outros olhavam para o céu, esperando entender o que estava acontecendo. O homem de negro aproveitou a distração e somatizou-se mais perto de Lampião. Você não percebe que não controla o seu destino. As verdadeiras corre. Oh! Vá pro inferno! Lampião disparou, sentindo a raiva borbulhar. Não confunda a coragem com medo. Mas então, a luz dourada fluiu e um rugido poderoso sacudiu o sertão. Com isso, a silhueta se materializou e se transformou em um ser humano, realizando um giro dramático que fez surgir cordas de energia em todas as direções. Lampião e todos ao redor caíram ao chão. A energia era palpável, uma força que envolvia até mesmo o mais destemido dos homens. Nesse momento, a verdade finalmente surgiu como uma onda avassaladora. O homem de negro lançou um olhar penetrante para Maria, e nesse exato instante, um clarão iluminou seus olhos. Maria de Lourdes, filha do traidor, você não é apenas uma cangaceira, você é a guardiã de um legado sombriamente poderoso. As palavras cortaram a atmosfera como um punhal. Lampião sentiu um nó na garganta, os olhos arregalados pela revelação. O que você está dizendo? A incredulidade distorcia sua voz. A atmosfera ao redor deles vibrava, como se o tempo estivesse paralisado. Ele já não sabia mais em quem confiar. Maria, tomada por um medo profundo, começou a recuar. Eu não sabia. Eu não sabia que era parte disso. Não quero! O desespero se misturava com a confusão. E a luz dourada pulsava, como se estivesse esperando uma escolha. Você pode mudar o futuro, ou simplesmente deixá-lo se desabrochar. A responsabilidade é sua. O que fará? Lampião olhou para Maria, e naquele momento tudo o que acreditava ser real se desdobrava em milhares de pedaços. Maria, você sabia de tudo? Perguntou, a dor na voz revelando mais do que qualquer palavra poderia. Você me enganou? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, Lampião, eu nunca quis que você soubesse. Não podia arriscar sua vida. Mas a verdade estava se desenrolando em um turbilhão. O homem de negro se virou para Lampião, e em seus olhos havia uma labareda de revelações densas mortais. Você não percebe que todos eram marionetes em uma peça velha? Os traidores ao seu redor não eram os únicos envolvidos. Você também foi usado, Lampião. O seu destino é mais amplo e mais sombrio do que poderia imaginar. Lampião a olhou, e dentro ao coração uma tempestade se formava. O sertão, antes um espaço de liberdade, agora parecia uma prisão de segredos. O que queremos dizer com isso? O que você fez comigo? A dúvida que antes dividia o grupo, agora se transformava em um abismo profundo. Uma linha jamais imaginada entre amor e traição começou a se desenhar. O sertão se transformou em um cenário de caóticas revelações. No eco das últimas palavras, um grito ecoou que tornou tudo ainda mais insuportável. O bando olhou para o céu, agora impregnado de sangue e luz,
como se soubesse que o que estava por vir mudaria tudo. Lampião se viu sem chão, suspenso entre a fúria e a fragilidade. Aquela escolha seria a chave para uma batalha ainda maior. O horizonte estava tingido de uma escuridão nova, e à medida que a luz se extinguia, os ecos da verdade se espalhavam por todos eles, sugerindo que o que estava prestes a acontecer poderia muito bem ser o fim ou um novo começo. Agora escolha, Lampião, porque a hora está chegando. A poeira ainda pairava no ar, enquanto o eco da explosão se misturava aos gritos desesperados. Lampião olhava para Maria, confuso e nervoso, sem saber em quem poderia confiar. O homem de negro, cercado pela luz dourada, estava agora diante deles, como um predador, esperando a hora de atacar. Agora escolha, Lampião. O futuro da sua amada Maria depende da sua decisão. O coração dele disparava. Que futuro, homem? O que você quer dizer? O ambiente já não era mais aquele sertão quente e seco. Era um campo de batalha carregado de incertezas. Maria, a mulher que ele amava, agora se tornava um símbolo de mistério e medo. Lampião, eu juro que não sabia. As palavras dela se perderam em meio à confusão, enquanto a verdade começava a se desdobrar em camadas. Foi nesse momento que uma luz ofuscante rompeu do céu. Um grito ecoou, e a figura de uma mulher surgiu no horizonte. Uma sombra de autoridade. Sua voz ressoava como um trovão. Lampião, a verdade está prestes a ser revelada. O cangaceiro voltou-se, os olhos arregalados. Maria, com a mão estendida, gritou: "Mãe!" O ar ficou pesado e a verdade começou a descer como a chuva que quebrava a seca. "Mãe, você? Aqui?" As palavras de Lampião se misturavam com a incredulidade. A mulher, agora próxima, olhou para a filha e para Lampião. Suas feições eram uma mistura de dor e amor. "Meus amores, eu precisava protegê-los. O que está em jogo é maior do que vocês podem imaginar." Os cangaceiros, mesmo confusos, silenciaram. O homem de negro hesitou, a confiança dele parecendo vacilar. "Você não deveria estar aqui, Ana. Seus segredos foram enterrados. Eu não deixarei que a escuridão venha até vocês." Respondeu a mãe de Maria. As palavras se erguiam com firmeza. "Lampião, você e Maria estão ligados por destinos que nunca escolheram. O sangue de um traidor está nas veias de vocês." Lampião sentiu as palavras como punhais. O que a mulher queria dizer? O que você está insinuando? Cada batida do seu coração reverberava de medo, e as sombras ao seu redor já não eram apenas soldados. Eram os fantasmas do passado. Maria de Lourdes deve saber. Seu pai foi o responsável por várias tragédias neste sertão, disse Ana, chocando a todos com a revelação. Maria parecia desabar. "Não, eu não posso acreditar. Infelizmente, a verdade é mais amarga do que você imagina. Ele se aliou àqueles que procuravam acabar com o cangaço. E você, filha, é a chave para a libertação ou destruição deste lugar." Mais uma vez, a luz dourada ulçou e a poeira se agitou como um vendaval. O homem de negro riu, um riso sombrio. "E agora, Lampião, o que você fará com essa revelação, com essa traição inegável?" Lampião olhava para Maria, e a tristeza no rosto dela o atingiu como um golpe. "Isso não pode ser verdade! Não pode!" Ele se voltou para Ana. "Por que você escondeu isso dela?"
Eu a protegi do que não pode controlar. Ela não pode deixar que o passado a defina, disse Ana. Mas as sombras já estavam se fechando. Todo esse tempo, o que você quis que eu fizesse? Lutar contra meus próprios demônios. Lampião sentiu o mundo desmoronar. Os homens do bando, distraídos e inquietos, não sabiam mais se deviam seguir Lampião ou o Homem de Negro. O alvoroço crescia, as vozes se misturavam em pânico. Temos que agir, Lampião! A tensão aumentava e, em meio ao caos, Lampião percebeu que a escolha era dele. Eu não vou permitir que a escuridão vença. Lutaremos! Ele gritou. Mas a dúvida ainda pesava no coração. E com isso, a verdade agora era um abismo entre eles, um fosso que parecia intransponível. As sombras continuavam a se aproximar, e a única certeza era que, independentemente da escolha, nada seria como antes. A batalha por um futuro começou, mas o fantasma do passado ainda assombrava. E Lampião se perguntava: poderia haver redenção quando tudo o que se sabia foi desmantelado? A poeira ainda pairava no ar, enquanto o eco da explosão se misturava aos gritos desesperados. Lampião olhava para Maria, confuso e nervoso, sem saber em quem poderia confiar. O Homem de Negro, cercado pela luz dourada, estava agora diante deles, como um predador esperando a hora de atacar. Agora escolha, Lampião! O futuro da sua amada Maria depende da sua decisão. O coração dele disparava. Que futuro, homem? O que você quer dizer? O ambiente já não era mais aquele sertão quente e seco. Era um campo de batalha carregado de incertezas. Maria, a mulher que ele amava, agora se tornava um símbolo de mistério e medo. Lampião, eu juro que não sabia. Eu! As palavras dela se perderam em meio à confusão. Ele sentiu seu estômago se apertar. A luz da verdade pulsava ao redor, cobrindo tudo com um manto de tensão. Então, numa explosão de gritos e sombras, a ordem se quebrou. O Homem de Negro avançou e, em um gesto rápido, puxou uma adaga cintilante. Prepare-se para o que está por vir. Ele lançou um olhar feroz, sua voz ecoando com uma autoridade arrepiante, como um trovão. As palavras pareciam fatalistas. Maria retrocedeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lampião, não deixe que ele te manipule. Não podemos confiar nele. Mas os gritos no acampamento tornavam-se cada vez mais caóticos. Os homens do bando já estavam perdidos, a lealdade fervendo em um caldeirão de dúvidas. O Homem de Negro sorriu de forma diabólica. Você realmente pensa que pode salvar Maria? Você não sabe o que ela realmente representa? O que seu sangue carrega? As palavras cortavam como faca afiada. Nesse instante, algo surpreendente aconteceu. Um brilho intenso apareceu. Todos olharam para cima, estupefatos. No céu, nuvens começaram a se formar, tomando um tom avermelhado, como se o próprio céu estivesse se revoltando. E um trovão, majestoso e assustador, ribombou. Então, com um estrondo assustador, figuras encapuzadas surgiram aos montes, descendo como uma tempestade. São eles! Gritou um cangaceiro, a voz tremendo. Os outros traidores! Lampião se voltou para Maria, o horror estampado em seu rosto. Maria, você não sabia disso? Você não sabia que essa guerra ia além de nós? O frio na espinha dele crescia. Com uma raiva crescente, Maria se virou para o Homem de Negro. O que você fez?
Sua voz ecoava com a fúria atroz das revelações. Ele apenas sorriu, enquanto a reviravolta se desenrolava diante dos olhos de todos. Eu apenas deixei sua verdadeira natureza aflorar, Maria de Lourdes. Você é a chave para unir os antigos clãs. Sempre foi. As palavras dele pairavam no ar, pesadas e significativas. O olhar de Lampião se transformou em total incredulidade. Maria, sua Maria, uma peça fundamental em um jogo muito mais amplo do que ele poderia imaginar. O nó na garganta dele se apertou. E se eu não deixar isso acontecer? A indagação era mais um desespero do que uma ameaça. Você não tem escolha, ecoou o homem de negro, como se o destino estivesse atado a essa revelação. E antes que Lampião pudesse responder, uma onda de luz desceu do céu, como se o universo estivesse respondendo, ecoando as profecias esquecidas. Não! Lampião gritou, saltando para proteger Maria, mas era tarde demais. Das sombras um cangaceiro avançou, a adaga do homem de negro reluzindo à luz do trovão. Com um grito desesperado, Lampião se lançou à frente, mas a lâmina cortou o ar, fazendo um rasgo profundo na confiança que construíram. O cangaceiro caiu ao chão, mais um entre muitos. O sangue se espalhou pela poeira, manchando o sertão com a cor vívida da traição. E foi nesse momento que tudo mudou. O homem de negro riu, uma gargalhada cruel. Agora sim, o jogo começou de verdade. Maria olhou para Lampião, desolada. Eu não sabia que era assim. As palavras dela estavam perdidas em um torvelinho de sentimentos confusos. E ali, em meio ao caos, as verdades que levariam todos à destruição se entrelaçavam. Lampião percebeu que o verdadeiro inimigo não estava apenas de fora, mas dentro do coração daquela história. A pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Maria e o que o futuro lhes reservaria agora? A única certeza era o peso da traição que se aproximava como uma tempestade. Lampião sentiu o peso da revelação como um golpe na cara. A poeira ainda pairava no ar. O céu avermelhado não deixava dúvidas. A batalha estava prestes a começar. Então é isso? A verdade que você me oculta, Maria? O passado dos nossos pais estava entrelaçado desde o início? As palavras saíram altas, cortantes, e o desespero se espalhou entre os cangaceiros. Maria lutava contra as lágrimas. Lampião, eu não sabia! Não poderia saber! Ela tremia, e o brilho nos olhos dela era o reflexo da luta interna. Mas isso não muda o que sentimos. Sentimentos não bastam agora. Ele gritou, sentindo a raiva fervendo dentro dele. O homem de negro, sorrindo de forma autoritária, se adiantou. Vejo que a tensão aumenta. Agora você tem que decidir, Lampião. O amor ou o destino? As figuras encapuzadas se aproximavam, as sombras dançando com a luz do caos. A tensão era palpável. Se é uma escolha, eu escolho lutar, disse Lampião decidido. Ele se virou para suas tropas, que pareciam hesitar, enfrentando uma tempestade de lealdade e traição. Nesse momento, a mãe de Maria deu um passo à frente. Filha, não deixe que o medo dite suas ações. Lute com a verdade. E as palavras dela ecoaram como um mantra. O homem de negro apenas deu um riso maligno. A verdade? Ah, essa é a mais traiçoeira de todas.
Foi então que um ruído ensurdecedor cortou o ar. Raios despencaram do céu, iluminando tudo em um espetáculo aterrador. Um grito surgiu de uma voz familiar, que ecoou pelos campos áridos. Lampião, vem! O tempo está acabando! Era Sabino, seu amigo. Ele surgira das sombras, ferido, mas vivo. Sabino! Lampião não podia acreditar. O que está acontecendo? Lampião, a verdade que você teme pode ser a única forma de vencer. Lute não só pelo que amas, mas pela liberdade do sertão. A urgência nas palavras de Sabino incendiou a determinação dentro dele. Lampião olhou para Maria, e a coragem que começaram a construir juntos iluminou seus olhos. Então vamos juntos, Maria. Vamos lutar. E assim, os cangaceiros se reuniram. Uma onda inexplicável de esperança os envolveu, dissipando as dúvidas. Lampião olhou para todos eles e, com a força de um leão, bradou: Hoje não lutamos apenas por nós, mas pela verdade do nosso povo. As figuras encapuzadas dispararam em direção a eles, mas agora os cangaceiros estavam unidos, corajosos. Balas começaram a ecoar, mas ao invés de medo, havia determinação nos olhos. Um confronto monumental aconteceu, e enquanto a poeira dançava ao vento, a luta incessante se desenrolava. Mas durante a batalha, algo profundamente surpreendente ocorreu. A mulher de vestes brancas apareceu novamente, seu olhar sereno e autoritário. Esse não é o fim, cangaceiros. A verdade se revelará com o tempo, mas a escolha de cada um de vocês moldará o futuro. E com um gesto, ela fez um sinal, e uma onda de luz iluminou a cena, revelando segredos que ainda estavam escondidos das sombras. Lampião e Maria uniram forças para enfrentar as forças traiçoeiras, mirando com precisão e destreza. Um balé ágil de coragem e amor. A energia do combate era feroz. Mas era a hora de decidir. Confrontar o passado ou surgir como um novo líder. E, acima de tudo, qual seria o preço que teriam que pagar pelo futuro que tanto desejavam? Logo, a batalha acalmou e as sombras se dispersem. Mas o eco da escolha de cada um ainda ressoava. O destino aguardava. Não perca o próximo capítulo! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa saga continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação é fundamental. Vamos juntos nessa jornada.